caros amigos e amigas, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. É um programa que visa responder suas perguntas de maneira bem rápida. Quando é uma pergunta ligada à nossa fé, a gente responde de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Quando é uma pergunta que não é ligada diretamente à fé, a gente dá uma opinião e ninguém é obrigado exatamente a seguir a sua opinião, ok? Vamos pedir à Virgem Maria, nossa mãe, que nos assista nesta hora com a sua intercessão materna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar o programa mostrando aqui o lançamento do Monsenhor Jonas Abib. Olha que beleza, preparai o caminho do Senhor. Nós estamos no Advento, e o Advento é exatamente esse tempo, preparar o caminho do Senhor para a sua chegada. A igreja coloca as duas vindas de Cristo. A primeira vinda, em que Jesus veio na humildade, veio na simplicidade da gruta de Belém, para nos trazer a salvação. Mas ele virá uma segunda vez, na sua glória, com todos os seus anjos, para julgar os homens e encerrar a história. É isso que o Padre Jonas coloca aqui. A necessidade que nós temos, né, de acolher Jesus na primeira vinda e se preparar para a segunda, que a gente não sabe quando é, mas que vai acontecer, ok? A igreja diz que nós rezamos no credo, né? Creio na ressurreição da carne, no mundo que há de vir, ele virá para julgar os vivos e os mortos, ok? Então o Padre Jonas, nesse livro aqui bonito, o Padre Jonas exatamente coloca toda essa reflexão importante, sobretudo nesse tempo do Advento, ok? Está aí. Muito bem, temos aqui amigos de várias cidades, que eu quero ler aqui o nome da cidade de vocês, que estão aqui presentes. É uma alegria recebê-los aqui. Temos aqui amigos de Recife, Pernambuco, quem são? Aí, sejam bem-vindos. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Piripiri, no Piauí. Aí, tem bastante gente aí do Piauí. Campinas, São Paulo. Volta Redonda, Rio de Janeiro. São Paulo, capital. Mogi das Cruzes, São Paulo, Inimutaba, Minas Gerais, certo? Varginha, Minas Gerais, Jundiaí, São Paulo, cidade de Russas, no Ceará, Americanas, São Paulo, Conceição das Alagoas, Minas Gerais, Pouso Alegre, Minas Gerais e Guaratinguetá, São Paulo, aqui bem do nosso lado. Sejam bem-vindos. É uma alegria receber todos vocês aqui no nosso programa. Vamos continuar a nossa... Eu quero mostrar aqui uma revista especial dos 80 anos de Monsenhor Jonas Abib. Olha que beleza. Aqui nós temos aqui muitas fotos muito interessantes, inclusive, que lembram, né, a história de Monsenhor Jonas Abib. Daqui. Aquele que é sócio da Canção Nova já recebe essa revista em casa, inclusive acompanhada, né, do boleto, né, do boleto para o pagamento. E aqui há um segundo boleto, né, aqui, com essa contribuição de R$25, nesse segundo boleto aqui, que é uma ação especial da Canção Nova, para ajudar a fechar o ano sem dívidas, né? Então a Canção Nova convida você, né? Se você paga esses R$25, você recebe várias palestras, né? E sendo que uma delas do padre Zandoná, ok? É uma ação de amor para que a Canção Nova consiga fechar aí o ano sem dívidas. Quem acompanha a Canção Nova sabe que dificilmente temos chegado aos 100% em cada mês. Isso significa o quê? O débito de um mês é empurrado para o mês seguinte. E isso vai acumular tudo no último mês, mês de dezembro. Por isso que o mês de dezembro, é o mês que a Canção Nova faz um esforço extra, também porque muitas pessoas recebem o 13º, pode até fazer uma contribuição dupla, né?
no sentido de alcançar, fechar as suas contas aí, né? E poder continuar esse grande processo de evangelização. Muito bem, vamos aqui com as nossas perguntas de hoje. Tem aqui uma pergunta que alguém da plateia, a Neuza de Volta Redonda, que pergunta o seguinte: na hora que o padre passa com o Santíssimo, a gente pode colocar a mão, né, no Santíssimo? Porque eu notei que o padre não coloca a mão, né? Bom, o padre, quando ele pega o Santíssimo, ele usa aquele chamado véu humeral, né? Onde ele abraça o Santíssimo. É um sinal de respeito ao sagrado, não é? Mais ou menos aquilo que aquele centurião romano disse: Senhor, eu não sou digno, né, de que entrei na minha morada. Bom, agora, as pessoas tocarem no Santíssimo, isso não está, vamos dizer assim, autorizado em algum documento da igreja. Eu nunca li um documento da igreja que diga que possa tocar. Agora, o que nós temos visto? Nós temos visto que em muitos lugares as pessoas tocam. Bem, quem é que deve resolver essa questão, se pode tocar ou se não pode tocar? Eu creio que seja o bispo diocesano. Toda vez que alguma coisa não está muito clara para o povo, até mesmo para o sacerdote, eu penso que o bispo diocesano deve dizer: aqui na minha diocese, faça-se assim. Porque o bispo, ele é a autoridade máxima da igreja na diocese, ok? Então, eu penso que aí seja interessante saber do bispo da diocese, se na diocese ele autoriza ou não. Conceição Carvalho pergunta o seguinte: visitar o cemitério dos judeus ganha indulgência? Veja, a indulgência no cemitério é aquela indulgência do dia 1º ao dia 8 de novembro, que é a Semana das Almas. Agora, a indulgência só vale para as pessoas católicas. Se for uma pessoa católica sepultada num cemitério judeu, tudo bem. Mas se for uma pessoa que não é católica, judia, aí nós não devemos oferecer indulgência para a alma da pessoa, porque não é uma pessoa católica. Indulgência não faz parte da doutrina judaica, é da doutrina católica, ok? Maria Rosineide, de São Paulo, capital. Eu quero, antes de passar para essa segunda pergunta, mostrar esse livro aqui, né? O que são as indulgências. Eu sempre gosto de mostrar algum livro, porque a pessoa que quiser aprofundar o assunto, então pode analisar aí com mais calma, tá? A Maria Rosineide, de São Paulo, pergunta o seguinte: é normal bater palmas durante a missa? Não é normal. É a mesma coisa da primeira pergunta. Não está no missal romano, que rege como é que a missa deve ser celebrada, não está algum momento para bater palma. Não tem. Então, de novo, eu coloco a mesma colocação. Mas como é que o povo anda batendo palma na missa? Bom, se pode, se não pode, eu acho o seguinte: eu acho que o senhor bispo diocesano de cada diocese deve dizer pode ou não pode. Eu já participei de missa onde o bispo estava presente e o povo batia a palma. Então, se a pessoa quiser uma resposta objetiva da autoridade da igreja, eu penso que o seu bispo diocesano é que deve dizer se pode ou se não pode. Não está no missal romano, que rege a missa, e em algum momento deve se bater palma. Não tem, eu já li, não encontrei em nenhum momento da descrição da celebração da missa, algum momento para bater palma. Não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que deve-se perguntar ao senhor bispo diocesano. Danilo Ferreira: o que a igreja diz sobre os 3 dias de trevas? Danilo, a igreja não confirma isso. Não tem nenhum pronunciamento do magistério da igreja dizendo que haverá 3 dias de trevas, nada disso. A igreja não confirma nada disso. Edson Nicolau Pereira, de Joinville, pergunta o seguinte: Joinville, Santa Catarina, e diz que é sócio pelo boleto bancário. O perdão na hora da missa é válido no ato penitencial? É claro que é válido, Edson. Se não fosse para valer, não teria o ato penitencial. Agora, veja bem, se a pessoa cometeu um pecado mortal e ela se arrependeu no ato penitencial, ela fica perdoada, mas não pode comungar. Para ela comungar, aí é norma da igreja. A igreja exige que a pessoa faça uma confissão, porque o pecado dela foi grave. Ela precisa, não sei, confessar com o padre, receber inclusive orientação,
receber, quem sabe, uma penitência, para mudar de vida, entende? Então, por questão de norma disciplinar da confissão, a pessoa fica perdoada no ato penitencial. Se ela se arrependeu, não quer mais aquilo, tem um propósito. Agora, se o pecado foi grave, né, então ela deve primeiro confessar antes de participar da Eucaristia. Outra pergunta dele: quando se confessa todos os pecados, por que não libera para a comunhão, porque eu sou separado? Veja, a pessoa que é separada, normalmente ela pode comungar. Quem não pode comungar, segundo o Papa João Paulo II, naquele documento dele, né, Familiares Consórcios, a pessoa separada que casou de novo fora da igreja, sem que o primeiro casamento tenha sido declarado nulo. Mas a pessoa apenas separada, se a culpa da separação não foi dela, ela pode se confessar e o sacerdote pode autorizar a comunhão, diferente do caso da segunda união. Ok? Eu tenho um livro que eu abordo bem esses assuntos, bem detalhadamente. É o livro Problemas no Casamento. Né? Esse livro aqui, todo tipo de problema que há no casamento, inclusive esses tipos de separação e etc. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, a gente respeita o desejo dela, gostaria de explicações a respeito da passagem do jovem rico. A orientação de Jesus para ele vender todos os bens se aplica a todas as pessoas? Ou seja, eu devo aplicar essa passagem literalmente em minha vida? Não, não. Veja bem, a passagem de Jesus ao jovem rico é muito clara. Aquele jovem procurou Jesus e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: viva os mandamentos. Né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não, né? Honra pai e mãe. E Jesus ia parar aí. Aí o jovem disse para Jesus: Senhor, eu já tenho feito tudo isso. Como quem diz, tem algo a mais? Então Jesus diz: bom, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres, e aí me segue. Aí já não é mais, veja, o mandamento, aí já é um conselho evangélico, aí já é para aquela pessoa consagrada, né? Então, os sacerdotes, as irmãs religiosas, aí deixa tudo, não tem bens materiais e segue a Jesus. Mas não é para todo mundo, evidentemente, pai de família, mãe de família, tem que ter os bens, tem que ter a casa, tem que ter, hoje em dia todo mundo tem praticamente o seu carro, uma pequena reserva de dinheiro para as dificuldades de doença. Então, não quer dizer que a pessoa leiga tenha que vender tudo, não. O que a igreja não quer, não é que a pessoa não tenha bens materiais, o que a igreja não quer é que a pessoa seja apegada aos bens materiais. Eu gosto de lembrar aquele caso do profeta Jó, né? O Jó era muito rico, né? Muito rico, tinha não sei quantos mil camelos, não sei quantos mil jumentas, não sei quantos mil ovelhas, e o Jó perdeu tudo, né? Deus permitiu que Jó sofresse aquela provação, Jó perdeu tudo, mas o Jó era desapegado. O que foi que ele disse depois que ele perdeu os filhos, inclusive, né? Ele disse: Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Ou seja, era um homem rico, mas ele não era apegado à riqueza. A riqueza não era para ele o mais importante. O mais importante era a fé, era Deus. Deus está acima da riqueza dele. Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. E o que aconteceu no final do livro de Jó, lá no versículo 43, Deus devolveu todas as riquezas para o Jó, devolveu os filhos em dobro. O que mostra isso? O problema não é ter riqueza, o problema é ser apegado à riqueza, é ser ganancioso, é achar que a riqueza é a sua felicidade. Não, Deus é a felicidade. É isso que a igreja ensina. Maria Luísa de Melo, de Salvador, na Bahia, sócia pelo débito automático. Quem criou o ofício da Imaculada Conceição? É muito bonito o ofício, Maria Luísa. Foi um monge, lá por volta de 1500 e pouco, chamado Bernardino de Bustes. Inclusive,
Como eu sei que muita gente reza o ofício, eu escrevi esse livrinho explicando cada termo do ofício. O ofício é maravilhoso, eu rezo o ofício todo dia. Olha, o ofício da Imaculada é uma oração poderosíssima contra o demônio. Porque você pede em cada hora que você reza, de 3 em 3 horas, ou reza de uma vez, você pede à Virgem Maria, né, que o proteja contra todo o mal. Né? Agora, tem muitos termos no ofício da Imaculada que são termos que a pessoa não entende. O que o monge Bernardino de Bustos fez? Ele pegou a Bíblia e tirou uma porção de termos da Bíblia e transformou em louvor a Nossa Senhora. Então, ele chama ela, por exemplo, né, de trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão. O que significa isso? São passagens bíblicas que ele faz uma louvação a Nossa Senhora. Então, é preciso conhecer o significado dessas coisas. Aí, você que reza o ofício todo dia, a sua oração vai ter muito mais sabor. A devoção vai ser muito mais profunda. Muito bem. Edna Batista pergunta o seguinte: o que você acha das telenovelas que usam vestes litúrgicas? A igreja não deveria se manifestar? Edna, veja bem, a igreja autoriza, às vezes, algumas novelas, a usarem na novela, por exemplo, um artista que vai fazer o papel de um sacerdote. A igreja, agora, desde que a novela seja uma novela séria, não haja profanação da fé, não haja profanação dos costumes, aí a igreja pode autorizar como uma coisa artística. Não há mal nisso. Evidentemente, não vai usar uma cena litúrgica real, né? Não. Mas se é uma cena assim, artística, bem feita, sem problema, sem nenhuma blasfêmia, a igreja... mas é preciso o quê? Que a autoridade da igreja autorize, ok? Exatamente, para que não haja mau uso, né? Mateus, em Budas Artes de São Paulo, Mateus pergunta o seguinte: na minha paróquia o padre celebra a liturgia do domingo na segunda-feira, isso pode? Ô Mateus, não é comum isso. A gente sabe que o evangelho do domingo não pode ser mudado, mas o evangelho durante a semana pode ser mudado, mas isso não é uma medida ordinária. É uma medida mais extraordinária. Então, o normal é o seguinte: cada dia tem a sua liturgia. Então, o normal é seguir a liturgia. Por quê? É preciso entender o seguinte: a Bíblia, a igreja, tem 3 anos litúrgicos, A, B e C. O que é isso? Ela faz a gente ler a Bíblia inteira em 3 anos. Então, a Bíblia pega no ano A, B e C, ela pega textos bíblicos durante a semana, o domingo é fixo, mas durante a semana ela vai alternando. De modo que, se você ler todas as leituras bíblicas durante 3 anos, A, B e C, você deu uma leitura praticamente completa na Bíblia. Não é totalmente, mas os textos mais importantes da Bíblia. Agora, se é repetido na segunda-feira a liturgia do domingo, a pessoa perdeu, então, esse texto da segunda-feira. Então, por isso que não deve repetir na segunda-feira o do domingo, é melhor que seja o da segunda-feira. Renata Moreira, via Facebook de Caçapava: meu marido ganhou uma Bíblia evangélica, o que devemos fazer com ela? Olha, eu acho que eles podiam doar para um evangélico. Por que não é bom nós católicos lermos a Bíblia evangélica? Primeiro, porque faltam 7 livros para nós, que a Reforma Protestante tirou 7 livros, então a Bíblia para nós incompleta. Segundo, a tradição evangélica não é rigorosa como a católica. Por quê? É uma hermenêutica diferente. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a maneira de interpretar a Bíblia. Os evangelhos interpretam com uma hermenêutica protestante. A Igreja Católica interpreta com uma hermenêutica católica. Então, os termos são diferentes nas traduções. Outra coisa, as Bíblias protestantes não trazem no rodapé notas explicativas. Por quê? Porque desde Lutero ele considerou que cada um interpreta a Bíblia sozinho. O tal livre exame da Bíblia. A igreja não. A igreja ensina a gente interpretar segundo
o magistério da igreja. Então, você pega qualquer Bíblia da igreja católica, tem aqui embaixo uma série de notas, né? Por quê? Porque são explicações dadas pelo magistério da igreja. Então, para nós católicos, a Bíblia católica é a Bíblia, para nós, segura. Então, eu penso que se ele ganhou uma Bíblia evangélica, possa doar, talvez, para uma pessoa evangélica. Muito bem. Dino de Souza, Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais, sócio pelo débito automático. Muito bem. Ele pergunta o seguinte: o batismo feito na igreja evangélica é válido? Ô Dino, depende da igreja evangélica. O Código de Direito Canônico, quando fala do batismo, traz na nota, uma nota de rodapé, uma série de igrejas protestantes em que o batismo é válido. Por exemplo, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus, o batismo é válido. Tem algumas que não são, ok? Bom, mas vamos supor um caso bem objetivo. Uma pessoa vem do protestantismo, recebeu um batismo lá no protestantismo, e ela quer ser católica, então ela quer receber o batismo. O padre pode não saber se o batismo foi válido ou não, porque o batismo não pode ser repetido. Então, o que o padre pode fazer? Ele pode batizar sob condições. Ou seja, ele pega a água, derrama 3 vezes na cabeça da pessoa e diz: se você não é batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o chamado batismo sob condições. Isso pode ser feito, ok? Porque o batismo não pode ser repetido. Se ele foi válido lá na igreja protestante, então ele não pode ser repetido, a pessoa já é batizada. Porque ser batizado significa o quê? Entrar na igreja, ser membro do corpo de Cristo. Se a pessoa já é batizada, já é membro do corpo de Cristo, não pode se tornar de novo, ok? Muito bem. Está aí. Jefferson Manuel via Facebook. Um protestante, ao ir à missa, pode comungar? Não pode. Não pode. Ele tem que respeitar a Igreja Católica. A Igreja Católica exige para a pessoa comungar, fazer a primeira comunhão, receber a catequese, etc., para poder comungar. Ok? Então, se ele é protestante, não é católico, não acredita na Eucaristia, no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, ele não deve comungar. Ok? Silene Brandão, via Facebook também. Qual a sua opinião sobre o filme Deus Não Está Morto? É recomendado para católicos? Ô Silene, eu não assisti esse filme, mas eu já li algumas coisas sobre o filme. É um filme protestante, muito interessante. É um debate numa universidade entre um professor de filosofia ateu, que não acredita em Deus, e um aluno que acredita em Deus. Então, o filme todo ele passa em cima dessa polêmica, né? Partindo lá, né? daquela história de Nietzsche, né? Aquele filósofo alemão, A Morte de Deus, que infelizmente cresceu muito nas universidades, né? Então, em cima dessa polêmica, o filme gira tudo em torno disso. É um filme feito pelos protestantes, mas o objetivo é exatamente mostrar, né, a defesa da existência de Deus contra alguém que é ateu, que não acredita em Deus. Então, dentro dessa ótica, é interessante assistir o filme, ok? Não é um filme católico, é um filme feito por pessoas protestantes, mas que tem esse valor muito interessante da defesa da existência de Deus. E é muito bom, sobretudo, porque hoje a gente sabe que quem fundou as universidades no mundo foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana quem fundou as universidades na Europa, né? La Bolonha, na Itália, La Sapienza, na Itália, Sorbonne, na França, Oxford, Cambridge, na Inglaterra, Montpellier, na França. Enfim, quem fundou as universidades no mundo foi a Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje, essas universidades se levantam contra a igreja. É um paradoxo, é uma coisa impressionante. Quer dizer, aquilo que a igreja criou, a igreja fundou, para falar de Deus, para falar de teologia, hoje virou um antro de ateísmo. Então, esse filme é muito interessante, porque ele toca exatamente nesse ponto. Tem aí o seu valor. Silvana Cunha, o que aconteceu com São José depois de que Jesus foi crucificado? Ô Silvana, a igreja
nos estudos que ela já fez, ela diz que São José morreu antes de Jesus começar a vida pública dele. Porque São José desaparece. A gente vê Nossa Senhora várias vezes ali na vida pública de Jesus. Bodas de Caná, São José não está. Nossa Senhora lá, né, querendo ver Jesus com os primos dele, né, mas São José não aparece. Então a igreja entende que São José já deve ter morrido antes de Jesus começar a vida pública dele. Não quero ser identificada, tudo bem. Por que não tem mais a água benta nas portas das igrejas católicas? Tem. Na Catedral de Lorena, todo dia eu molho o dedo ali e faço o sinal de cruz. Por que a água benta na entrada da igreja? Por quê? Água benta na entrada é para você fazer um ato penitencial. Senhor, que essa água benta, né, purifique o meu coração, a minha alma, para eu participar dignamente desse santo mistério. Sabe, as igrejas devem ter água benta na porta da entrada, sim. Ok? Não foi abolido isso, não. Tanto é que na nossa catedral lá de Lorena, o Padre Revelino não deixa faltar água benta lá na entrada da catedral. É verdade. Bem, vamos para o nosso primeiro intervalo, ou o nosso intervalo é um só, né? E daqui a pouco a gente vai voltar para responder as perguntas que vieram por e-mail. Vão aparecer aqui nesse plasma. Espera aí que a gente já volta já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa e eu quero mostrar aqui esta revista, né? Da Canção, a revista mensal para as crianças, né? Canção Nova Kids, né? Esse número aqui sobre o Natal, você está vendo aqui. Quem é que recebe essa revista em casa? O pai, a mãe, que pagaram aqui no boleto bancário, pagaram, né, uma contribuição para a Canção Nova. Quanto é que deve ser essa contribuição? Veja, essa contribuição ela é aberta, mas nunca deve ser menos que R$10. Por quê? É importante você entender isso, porque o custo da revista, imprimir a revista, colorida, tudo tem um custo. O custo da revista, o custo do correio e o custo do banco, o banco cobra para receber, fica em R$10. Então, se você dá apenas R$10 aqui no boleto, a Canção Nova não fica com nada. A gráfica vai receber, o banco vai receber, o correio vai receber a Canção Nova. Então, tem que ser mais do que R$10. Aí você recebe a revista para as crianças. E é uma revista de todo mês para as crianças. Olha aqui. É a Bíblia, é a catequese. Se você guarda essas revistas todas, né, os 12 números do mês, de cada mês, você vai ter um acervo que depois você pode passar para outros filhos, outras crianças, levar até para, não sei, para casas de crianças, entendeu? Quer dizer, é uma atividade feita com muito carinho pela Canção Nova para evangelizar as crianças. Bom, outra coisa que eu quero lembrar aqui é que nós temos neste final de semana aqui na Canção Nova um aprofundamento muito importante para profissionais da área do direito. Quem são? Juízes, advogados, magistrados, promotores, né? Sobre a nossa fé católica, né? Muito importante. Todos nós estamos vendo a situação do Brasil, como é importante, né? Nós estamos sentindo esse ano no Brasil, como é importante a justiça, os juízes, os promotores, né? Os magistrados, os ministros, como isto é importante, os desembargadores. Então, a Canção Nova está fazendo, neste final de semana, um aprofundamento, né? A pessoa tem que se inscrever por telefone ou aí no próprio dia. E aí o telefone é o seguinte, 12 31 86 20 55. É do dia 9, sexta-feira, até o dia 11, domingo. Eu vou estar pregando, o Padre Zezinho vai estar pregando, o Ironis Pudaro vai estar pregando, né? A Kátia, que é a coordenadora nacional da RCC, vai estar pregando. Então, são pessoas que têm um conhecimento profundo da doutrina católica aplicada na questão aí da moral, do direito. Nós estamos vendo aí a questão tão terrível do aborto, né? Então, formar, né, os cristãos na área do direito é fundamental. Então, você que queira vir participar, telefone 12 31 86 20 55 ou pelo site eventos.cançãonova.com, tá? Muito bem.
Outra coisa, o seguinte, no dia 21 de dezembro, nós teremos um programa aqui, Perguntas e Responderão. Vai ser um programa sobre o Natal. Então, as perguntas serão ligadas ao Natal, ao Advento. Então, faça a pergunta que você quiser, mande para nós, ligadas à questão do Natal, que o programa vai ser um programa especial, mas voltado para o Natal. Eu só responderei outras perguntas se não houver perguntas sobre o Natal. Mas se houver, elas terão prioridade, ok? Muito bem. Quero rapidamente, antes de responder as perguntas aqui no Plasma, eu quero mostrar aqui alguns livros. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar é alguns livros. A Guerra dos Cristeiros. Nós vimos esses dias a canonização desse menino, né? José Luís Sánchez del Rio. Papa Francisco canonizou esse menino. Esse menino morreu na guerra que houve contra a igreja no México, em 1926, chamada Guerra dos Cristeiros. Esse menino foi baleado, morto, porque era católico, né? E quando o seu sangue correu na terra, ele molhou o dedinho no sangue e escreveu: Viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe. Esse livrinho conta essa história da Guerra dos Cristeiros no México, agora, no século XX, né? 1926 até 1929. Uma perseguição terrível contra a igreja que houve no México, ou aquela que houve também na Espanha, em 1930. Raízes históricas e filosóficas do ateísmo contemporâneo. Nós estamos vendo essa questão do ateísmo, né? Este livro, muito interessante, escrito por um magistrado católico, Dr. Lúcio Flávio de Vasconcelos, de Belo Horizonte. Ele conta que, de onde é que vem o ateísmo? As raízes do ateísmo, inclusive os personagens mais importantes que trouxeram à tona, né, a questão do ateísmo, do deísmo, né? Um livro muito interessante para quem quer conhecer as raízes históricas e filosóficas do ateísmo contemporâneo. Muito bem. Aborto nunca. Estamos vendo essa polêmica toda sobre o aborto. Aqui nesse livro você tem 40 razões pelas quais nós não podemos aceitar o aborto, porque matam o ser humano, né? A criança, seja de um dia, seja de 14 dias no ventre da mãe, é um ser humano, é uma vida. Então nós precisamos entender um pouco disso, até para... nós vimos aí que o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, inocentou médicos que praticaram aborto, porque disse: não, o aborto foi feito com menos de 3 meses, então não é crime. Ora, o Código de Direito Penal diz que é crime. Inclusive a CNBB, a Conferência dos Bispos, publicou uma nota dizendo o seguinte, né, que nós devemos nos manifestar contra isso. Eu, no meu Facebook, fiz um vídeo, coloquei no Facebook, porque os bispos pediram para as comunidades e para os fiéis se manifestarem contra o aborto. Então, é preciso a gente conhecer essa história. Bom, mas um livro que quero mostrar, Sede Santos, porque eu sou santo, né? Disse Deus para Moisés, e São Pedro repete. Então, a igreja existe, dizia o Papa João Paulo II, para nos levar à santidade. Esse livro mostra o quê? Quais são os caminhos para a santidade que a igreja nos ensina. A meditação da palavra de Deus, né? Os sacramentos, o próprio sofrimento, a vida de trabalho, tudo nos leva à santificação, ok? Muito bem. Por fim, quero mostrar esta coleção de livrinhos, que é o seguinte: estou escrevendo vários livretos sobre assuntos assim específicos. O nosso povo católico tem muitas dúvidas. Esse programa é a prova disso, né? Então, por exemplo, o que é ideologia de gênero, o que foi o caso Galileu Galilei, o que foi o caso Joana d'Arc, o que foram as cruzadas, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Enfim, para que o povo católico, como entender o Apocalipse, para que o povo tenha assim uma formação católica, estamos fazendo uma coleção ampla desses livrinhos aí, inclusive feito de maneira assim bem simples, são grampeados para ter inclusive um custo mais baixo, né? Está aí, muito bem. E eu queria também, junto com isso, mostrar uma outra iniciativa que eu já comecei faz um ano. No meu site, Cleofas, eu criei uma escola da fé online. Na verdade, o que é? É um curso de teologia à distância.
ok? Já começou faz um ano. Qual é a matéria? Toda a matéria de teologia. Começa com Deus, a criação do mundo, a criação do homem, a criação dos outros seres, o pecado original, a salvação em Jesus Cristo. Aí vem tudo, Maria, os sacramentos, enfim. Quem tem interesse de conhecer, é só entrar lá no site Cleofas, tem lá uma janelinha lá escrita assim, Escola da Fé Online. Clica ali, ali você vai ter todas as informações, ok? Inclusive, você pode acompanhar as aulas que já foram dadas. Esse curso tem 1 ano já, mas ele vai ter vários anos. Já tem 1 ano. É meia hora por dia, é um vídeo, uma leitura e um texto para ouvir, ok? Pelo computador, todo dia, de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira, eu respondo as perguntas. Então, nós temos, pelo menos, 510 alunos acompanhando esse curso já faz 1 ano. Eles mandam perguntas. Na sexta-feira, ao invés de ter a aula, eu só respondo as perguntas daquela semana. Ok? Escola da Fé Online, site Cleofas. Vamos aqui. Antônio Ribeiro pergunta o seguinte: qualquer pessoa que ler a Bíblia pode interpretar algumas passagens ou deve seguir o que é dito pelo Catecismo da Igreja Católica? Antônio, o Catecismo da Igreja Católica é exatamente para ajudar a gente a interpretar a Bíblia corretamente. Por quê? É um perigo a gente interpretar a Bíblia errado. São Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 3, versículo 16, São Pedro diz uma coisa muito interessante. São Pedro diz assim, olha, ele falando das cartas de São Paulo, ele diz assim, ele quem? São Paulo. São Pedro falando. Que São Paulo trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontram algumas passagens difíceis, que homens sem instrução e vacilantes deformam para a sua própria perdição. Olha o que São Pedro está dizendo aqui. A pessoa que lê a Bíblia sem uma instrução adequada, né, e se mete a interpretar por conta própria as passagens difíceis, ela pode pegar um caminho errado. São Pedro diz aqui, isso é muito sério, né? São Pedro diz aqui assim, pode estar encontrando aí a sua própria perdição. Aí ele fala assim, aliás, é o que fazem também com as demais escrituras. São Pedro deixa um alerta aqui muito sério. Nós todos devemos ler a Bíblia, entender? Mas quando há dúvida, eu não entendi essa passagem. Então, o que eu devo fazer? O catecismo da igreja é a doutrina baseada na Bíblia, ele explica a Bíblia. Por isso o catecismo tem aqui 3.000 passagens bíblicas. O catecismo cita a Bíblia 3.000 vezes. Então, quem conhece a doutrina, interpreta a Bíblia direito. Ok? A igreja não aceita o que Lutero propôs para o protestantismo, livre exame da Bíblia. Cada um interpreta a Bíblia. Aí, cada um interpreta de um jeito, cada um funda uma igreja diferente, aí é uma confusão. Bom, Núbia, minha filha me fez a seguinte pergunta, porque somos filhos de Abraão. Ô Núbia, é uma questão de fé. Deus chamou Abraão para formar o povo judeu. E do povo judeu nasceu Jesus. Jesus é filho de Abraão, como é filho de Davi. Ou seja, está na descendência. Nós, pela fé, São Paulo diz, nos tornamos filhos de Abraão. Nós não somos judeus. Bom, há pessoas que são judeus, eu não sou. A maioria de nós aqui não é judeu. Mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Por quê? Porque Cristo é da descendência de Abraão. E nós nos unimos a Cristo pelo batismo. Somos filhos de Deus através do Filho. Então, filhos de Abraão pela herança da fé. É esse o sentido teológico dessa expressão. Wagner Pinheiro de Guarulhos, São Paulo. Quem foi Apolônio de Tiânia? Se eu não estou enganado, foi um padre da igreja da antiguidade. Eu não tive tempo de pesquisar exatamente, porque eu vi a pergunta aqui agora.
Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar com mais calma e depois eu dou um retorno. Porque houve vários Apolônios na história da igreja, mas o Apolônio de Tiana, aí eu não estou lembrando 100%. Mas eu fico devendo essa resposta. Tarcísio Araújo, de Marilac, em Minas Gerais. A ressurreição dos corpos ainda não aconteceu, nem mesmo para os santos? Não. A ressurreição dos corpos só aconteceu para a Virgem Maria. Maria, sim, ressuscitou e foi para o céu de corpo e de alma. Todos os santos estão no céu com a alma. O corpo está na terra. A maioria dissolvido, alguns corpos estão incorruptos, mas todos os corpos vão ressuscitar quando Cristo voltar. Mas a Virgem Maria já ressuscitou, é a única. Por quê? Porque não teve o pecado original, porque ela gerou Jesus, né? Então ela não experimentou a corrupção do seu corpo. Mas todos nós passamos por essa passagem. Franciele Soares, o que a igreja diz em relação à benzeção? É considerado pecado? Ô Franciele, quem é que pode benzer na igreja católica? É quem recebeu o sacramento da ordem. Então, o diácono, o padre e o bispo. Eles podem benzer. Benze a água, benze uma imagem, ok? Por quê? Porque o padre, o bispo, o diácono, quando ele é ordenado, as suas mãos são ungidas para isso. Então, o sacerdote e o bispo, ele tem 3 atividades: pregar a palavra, celebrar as coisas santas, inclusive as bênçãos, e o governo da igreja. Nós, leigos, podemos pedir a bênção de Deus. Então, o pai fala para o filho: Deus te abençoe. Não sou eu que te abençoo, Deus te abençoe. Eu invoco a bênção. O padre não, o padre, ele abençoa. Ele absolve, porque ele tem essa delegação de competência. Franciele Soares, o que a igreja diz em relação à benzeção? Então, benzeção, uma pessoa que é leiga e começa a benzer, está errado. Não está dentro daquilo que a igreja ensina, né? Pode passar? Eduardo Gonçalves, podemos fazer penitência e jejum nas 4 semanas do Advento, a exemplo da Quaresma, e nos domingos também se pode fazer? Eduardo, o jejum, a penitência, a abstinência, a pessoa pode fazer qualquer dia do ano. No domingo, como é um dia de festa, de celebração da ressurreição, é um dia que não é propício para jejum, porque ninguém faz jejum numa festa, né? Você vai numa festa para comer o bolo, tomar o guaraná. Então, o jejum, também liturgicamente, é um dia para descanso, um dia para celebrar, quem sabe até um almoço melhor, porque a família corre durante a semana, então o domingo para, né? Mas nos outros dias, você pode fazer jejum, penitência, abstinência de carne, o ano inteiro, não tem problema nenhum, né? Daniel Ferreira, em relação ao mandamento não matarás, posso matar por legítima defesa? E no caso de matar para salvar a vida de outra pessoa? Daniel, a igreja diz que existe a legítima defesa. O catecismo da igreja fala claro: se você está sendo ameaçado de morte, não tem outra alternativa. A não ser matar o agressor, você tem direito de matá-lo. Agora, se você tiver uma outra oportunidade, você, claro, deve evitar de matá-lo. Mas se é matar ou morrer, não tem saída. Então a igreja fala, é um dever matar o outro, não só um direito. Por que o catecismo fala em direito e dever? Por quê? Porque eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, entendeu? Não é justo que um agressor venha tirar a minha vida. Então que ele perca a vida dele. É o que a moral católica chama de mal menor. O que é o mal menor? Você está numa situação que só tem 2 alternativas, e as 2 são ruins. É ele morrer ou eu morrer. As 2 são ruins. Então a igreja fala, escolha a alternativa menos mal. Ora, menos mal é que morra o agressor, tá certo? E não aquele que é inocente. Agora, evidentemente,
a gente deve evitar isso ao máximo, né? Isso aí é uma coisa excepcional, né? Mas, se acontecer, o policial, por exemplo, muitas vezes ele é obrigado a matar o criminoso. O criminoso está atirando nele. Ele não tem como se defender. Claro que ele deve fazer o possível até para não matar, mas pensa bem, no caso de um policial, sendo atingido, sendo atacado, é difícil também o sujeito defender a vida dele, né? E ele não só está defendendo a vida dele, como ele está defendendo a comunidade, é outra coisa que agrava ainda mais a situação dele. Karen, o que é o avivamento? Já estamos vivendo essa fase? Karen, o avivamento é uma expressão que foi muito usada pelos protestantes, né? No começo do século XX. Era o quê? Era um derramamento do Espírito Santo, que trazia aí um avivamento, né? Agora, esse avivamento já aconteceu? O avivamento acontece desde que o Espírito Santo chegou em Pentecostes. O avivamento acontece. Então, não há, ele existe, né? Nós católicos invocamos o Espírito Santo, sobretudo no dia de Pentecostes, né? Então, ele já está aí naquilo que a igreja chama de o tempo da igreja. O tempo da igreja é a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. O Espírito Santo é derramado sobre nós, tá? É o avivamento para nós católicos. Tânia de Fátima, de Arapongas, no Paraná. Se Deus é amor e misericordioso, porque a Bíblia fala tanto sobre a ira de Deus? Tânia, não entenda a ira de Deus como raiva, como ódio. Não, Deus não tem ódio, Deus não tem raiva, Deus é perfeitíssimo. O que é essa ira na teologia? Ira na Bíblia é a justiça de Deus. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Por que Jesus veio morrer na cruz por nós? Porque nós todos pecamos. Nós temos uma dívida com a justiça divina. Então Jesus veio pagar essa dívida nossa. É a justiça. Onde é que está a misericórdia? A misericórdia está em que Ele pagou a minha dívida. Ou seja, a misericórdia de Deus não despreza a justiça. Não, a misericórdia cumpre a justiça. Eu vou te dar esse exemplo. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa deve para você R$1.000 e a pessoa não consegue pagar. E você diz assim, tá bem, eu perdoo a sua dívida. É um ato de misericórdia. Mas você cumpriu com a justiça. Por quê? Porque a justiça manda o quê? Que aquela pessoa que deve te pague, não é isso? E você tem direito de cobrar. Só que você abriu mão. Então o que você fez? Você cumpriu a justiça pela misericórdia. Então misericórdia e justiça andam juntos. Então toda vez que a gente erra, Deus tem o direito, Deus tem o dever de cobrar de nós a justiça. Por quê? Porque Deus é Pai, mas não é paternalista. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Por que existe o purgatório? Existe o purgatório porque se nós morrermos na amizade de Deus, mas não estivermos 100% purificados, santificados, nós vamos nos purificar nesta realidade que a igreja chama de purgatório. Para quê? Para cumprir a justiça. Onde é que está a misericórdia? A misericórdia está em que Deus nos concede um tempo a mais, mesmo além da morte, para que a gente possa entrar no céu. Ok? Então, ira não quer dizer raiva de Deus, ódio de Deus. É que o escritor sagrado, o escritor do Antigo Testamento, na cabeça dele, era no contexto moral, no contexto religioso do Antigo Testamento, onde era tudo resolvido na base da guerra, não havia diplomacia. Então, para eles transferiam para Deus o ódio que eles sentiam. Isso é chamado antropomorfismo. Antropomorfismo é aplicar a Deus as coisas que são do homem. Mas, evidentemente, não é isso de jeito nenhum. Deus não tem ódio, não tem ira de ninguém. Carla Cerqueira, os sacerdotes podem excluir a homilia da missa, pode excluir a homilia da missa
da semana, mas não deve excluir a homilia na missa do domingo. A missa do domingo é obrigatório haver a homilia, ok? A menos que o sacerdote, por questão de saúde, né, ele não possa... Porque a missa de domingo é uma missa diferente. Primeiro que ela tem primeira leitura, segunda leitura, salmo de meditação e evangelho. São 4 leituras. Por quê? Porque a igreja desenvolve um tema. É um tema que ele vai sendo esclarecido na primeira leitura, no salmo, na segunda e no evangelho. Então, qual é a função da homilia? A função da homilia não é o padre falar de outros assuntos. A função da homilia é o padre ensinar para o povo o que a igreja quer explicar nessas 4 leituras. Na primeira, no salmo, né? Entende? Então, o cristão leva para casa uma reflexão para ele viver durante a semana. Entende? Há pessoas que só vão à missa ao domingo, muita gente vai durante a semana, mas o domingo, a homilia é para isso. É para a pessoa entender o que a igreja quer que ele viva nessa semana. Então, por exemplo, no Advento agora, cada semana do Advento, ela tem um enfoque até chegar ao Natal. Então, o sacerdote precisa preparar a homilia do domingo muito bem preparada. Senão, ele não está sendo um bom sacerdote. Né? Paulo VI dizia que a mediocridade ofende o Espírito Santo. Um padre, um diácono, que também pode fazer homilia, se ele não prepara a homilia e vai para lá, no Deus dará, e a homilia sai mal feita, ele é culpado diante de Deus. Luan Ferraz, Cristino Castro, no Piauí. As decretais do Papa Gregório e São Tomás defendiam o aborto? Nunca. Nunca. Nunca houve na história da igreja, olha, eu sou professor de história da igreja, nunca houve na história da igreja um documento que aprovasse o aborto. A Didaquê, que é do 1º século, já condenava o aborto. 1º século, né? Não tem nenhum escrito de São Tomás de Aquino que dê margem a aprovar aborto, de jeito nenhum. Bom, gente, chegamos ao final do programa. Eu quero ainda aqui, rapidamente, eu separei alguns livros aqui, não deu tempo de mostrar, mas eu quero mostrar, rapidamente. Namoro, esse daqui, de todos os meus livros, é o livro mais vendido de todos. A família começa no namoro, leve a sério o namoro, tá? Quem quer conhecer a doutrina católica, um livro sobre a doutrina católica, os dogmas da nossa fé, ok? Então, isso aqui ajuda a gente a trabalhar. Muito obrigado a vocês que vieram participar ao vivo do nosso programa. Voltem sempre, uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova e aqui nesse programa. E amanhã temos a Escola da Fé às 8h30 da noite, ok? Um abraço a todos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!